Fluido universal. A compreensão de questões sutis e abstratas ainda é uma barreira a ser ultrapassada por espíritos na condição compatível com o mundo de expiações e provas. Esta característica é uma demonstração do princípio apresentado na resposta à pergunta 780 de O Livro dos Espíritos, que diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, isto é, o desenvolvimento da capacidade de entendimento de assuntos de cunho mais concreto conduzirá ao entendimento daqueles de cunho mais abstrato, como a moral ou a essência mesma da matéria. Podemos dizer que isto ocorra por dois motivos principais. 1. Como o nível evolutivo da humanidade terrestre é baixo e, por isso, está ligada à matéria muito densa, esta é que mais afetaria os sentidos. Portanto, seriam os estímulos mais marcantes. 2. A mente pouco desenvolvida se mantém presa em questões do dia a dia. Apesar de parecerem polos contrários, a matéria está relacionada com o estágio moral do espírito. Em decorrência da sua natureza sutil e plástica, a essência de que a própria matéria é constituída sofre a ação do pensamento que, por sua vez, pode lhe proporcionar características salutares ou nocivas. Estas características repercutirão no próprio espírito, que será sensibilizado por ela, como mencionado anteriormente. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de se aprimorar o conceito do componente cuja finalidade mais básica que podemos conceber é seu uso como essência material e espiritual, o fluido universal. Para isto, deve-se partir da informação disponibilizada no Livro dos Espíritos. Na questão 27 do supracitado livro, encontra-se os primeiros esclarecimentos sobre a natureza e propriedades do fluido universal. Kardec pergunta se haveria dois elementos distintos, a matéria e o espírito. A resposta não é simples e, em decorrência da complexidade do assunto, aliada às dificuldades encontradas pelos espíritos aqui viventes, precisa ser analisada com cuidado, pois é apresentada em duas etapas, ou melhor, dois níveis. No primeiro nível da explicação, a resposta mantém o foco mais próximo da nossa materialidade, isto é, trata a matéria como a conhecemos e nos estados variados do fluido mais próximos da materialidade da Terra, fazendo assim a distinção do espírito. Declaram, assim, a existência de dois elementos gerais, espírito e matéria. Todavia, o que chama a atenção é a afirmativa seguinte. Ao dizer, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, fica claro que, até então, o fluido universal não estava incluído na resposta. Com o complemento da frase, o conceito fica um pouco mais claro, pois ao dizer que o fluido universal desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, fazem, assim, uma diferenciação entre fluido universal, matéria e espírito, apesar de pontos em comum. Podemos, então, conceber que são considerados dois elementos gerais em níveis mais próximos da condição de existência encontrada no planeta, aquela vivenciada no nosso dia a dia. Todavia, é necessário vislumbrar que existem outras condições e, consequentemente, outras abordagens, o que fica mais claro na continuação. No segundo nível da resposta, o conceito se torna completo, apresentando o fluido universal como componente geral também do espírito, e não apenas da matéria. Na colocação,
se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Verifica-se que nos é apresentado um grande dilema e que, dependendo do modo como é analisado, pode-se chegar a um entendimento ou a outro. Há duas formas de interpretar esta parte da resposta. 1. Se consideramos o fluido universal como matéria, então o espírito também seria matéria. 2. Se considerarmos o fluido universal como não sendo matéria, então o espírito seria imaterial. Porém, na resposta apresentada à questão 82, temos, com relação ao espírito, que imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Portanto, não podemos dizer que o espírito seja imaterial. Para o dilema descrito, podemos encontrar uma saída. Não considerar o fluido universal como sendo matéria e reconhecermos que ainda não estamos aptos para questões desta envergadura. Assim, qualquer tentativa de defini-lo seria um erro. Uma consideração equivocada sobre a natureza do fluido universal gera discordância e, com isso, promove dificuldades de entendimento sobre a sua natureza. Podemos, então, concluir que não existe ainda, para nós, uma definição quanto ao que seja ou represente o fluido universal. Podemos apenas considerá-lo como a fonte dos componentes necessários para a criação e formação daquilo que sabemos existir, o espírito e a matéria.